Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. Vamos chegando aí a Semana Santa e também é o clássico Grenal. Grenal no próximo domingo, domingo de Páscoa. A dupla Grenal que ontem, na rodada, né, ficaram no empate. O Internacional, jogando no Beira-Rio, ficou com o São José em 0-0 e o Grêmio, lá em Passo Fundo, com o São Luís de Juí, empatou aí em 2-2. Agora é o clássico, né? O Grêmio se preparando aí na próxima quarta-feira para o primeiro jogo, a última fase da pré-Libertadores da América. O Grêmio que quer vaga na fase de grupos da Libertadores da América. E pelo menos a gente vai ter um esboço aí desses dois times aí em relação ao que será o futuro de Grêmio e Internacional. Nossos Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, você acompanha aonde você quiser. No Facebook, inclusive, você participa, né? Fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Essa emissora genuinamente gaúcha, com um pouco mais de 2 anos e meio no ar, mas leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Dupla Grenal, o clássico no próximo domingo. Clássico 430 na vida de Grêmio e Internacional. Nossos Dois Toques para a Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos agora, completado recentemente, na última segunda-feira. Masal, 68 anos, nossa força e tradição, que tem à frente nosso querido amigo presidente Cláudio Bier. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E Senai, você está enrolado para estudar? Então desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje, estamos agora aqui num novo visual, com um distanciamento maior ainda, né? Dois Toques é o mesmo, mas aqui o nosso novo cenário do Dois Toques. Com Fabiano Brasil, jornalista Fabiano Brasil. Tudo bem, Cadu? Boa noite, bem-vindo. Caco da Mota. Tudo bem, Cadu? À distância agora? Agora à distância. Como é que tá aí? E recebendo hoje aqui Boa com noite. muito prazer, com muita satisfação, o doutor Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia Eu tô mexendo, do estou em esporte. casa aqui, eu disse bem-vindo para você. Né? É que eu tô acostumado a falar isso. Gravei hoje à tarde, eu bem-vindo, Cadu, depois que eu falei. Mas o Beto também tá aí, turma. Estou em casa. E o doutor Cláudio Etzberger é o homem da odontologia do esporte, né? Que faz um trabalho extraordinário, a gente fala sempre aqui, em relação à placa otimizadora, que é, olha... Bom, não sou eu que vou falar hoje, né? Ele mesmo que vai falar em relação a isso, que um trabalho, um serviço que é, inclusive, para, como eu digo sempre, né? Jogadores do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo afora, né, doutor Cláudio Etzberger, né? Estamos aí. Tem jogador que não vive mais sem a placa otimizadora, as benefícios que traz a placa otimizadora. A gente vai comentar bastante, espero, né, que eu tenho, e agradecer o espaço, porque às vezes as pessoas perguntam o que faz um dentista falando aí no espaço do esporte. Mas tu tem mais contato com jogadores de futebol hoje do que nós. Eu, o Caco, o Fabiano, nós éramos tempo, né, de reportagem que nós tínhamos o convívio direto com os jogadores. E não é nem em função da pandemia. Claro que agora, em função dessa pandemia, as limitações ainda são maiores. Mas hoje é o assessor de imprensa do jogador, o assessor de imprensa. Não, naquela época nós vivíamos mais durante o dia com nossas famílias, né? Era diariamente, era no Olímpico, no Beira-Rio, então a gente tinha um convívio maior com os jogadores. Hoje as coisas mudaram também, por isso que eu digo que hoje, quando eles vão até o teu consultório na odontologia do esporte, eu tenho contato mais direto com eles do que nós hoje. É verdade. A gente até começa a ser aquele irmão mais velho, né, para dar conselhos, às vezes, que eles estão sozinhos. Então, o muito bacana é que a gente consegue ver
os empresários também, que cuidam dos seus atletas. Que a minha luta, que eu estou aqui sempre, quando eu venho aqui para falar, é que falta ainda a odontologia estar vinculada à equipe de saúde. Hoje em dia não se admite um clube grande do tamanho do Grêmio Internacional não terem dentro das suas equipes de saúde um dentista. Antigamente, né, que a gente tudo era da época de ter só o massagista. É verdade. Não, era um médico e um massagista. Não tinha fisioterapeuta, não tinha fisiologista, não tinha fono, não tinha nutricionista. Hoje em dia não tem como não tinha trabalho científico, de preparador físico, né? Antigamente os preparadores físicos mandavam subir e descer as arquibancadas do Olímpico e do Beira-Rio, então tinha... Então, com essa evolução, não ter ainda odontologia do esporte é uma coisa que não se admite mais nos grandes clubes do mundo e do Brasil. O Internacional... Só deixa eu fazer uma referência aqui, que também é uma dentista, está nos assistindo hoje, né? Que é a Evoni Machado Costa, é dentista e está nos acompanhando. Tua colega. Que bom. Colega. Não, é que é importante isso que o Cláudio traz, porque recentemente o Internacional teve um problema, um grande jogador do Inter na época ali, faz pouco tempo, que era o Nico Lopes. A questão dentária do Nico Lopes atrapalhou o desempenho dele, né? É que o corpo é uma coisa só, né, Caco? Então, assim, o que acontece? Se a pessoa tem um desequilíbrio na mordida, o corpo vai compensar. É a mesma coisa que tu tem uma perna mais curta que a outra. Tu vai ter que botar uma palmilha. A placa, que tanto o Cadu fala, um protetor, nada mais é que uma palmilha na boca que vai... Os goleiros têm usado muitas placas, né, doutor? E deveria ser quase obrigatório, um protetor bucal no goleiro. Mas é o que eu digo, quem usa, e tivesse o exemplo do Elias agora, na terça-feira, né? Ou seja, que ele tinha perdido a placa. Ele perdeu a placa, mas ele não foi pro jogo sem antes lá na odontologia do esporte e fazer Depois uma placa que começa a usar, o que acontece? Tu abre a passagem do ar, ou seja, tu respira melhor com a placa. Então tu abre as vias aéreas com a placa. A pessoa que respira pela boca, ela tem que projetar a cabeça para frente. Por isso que eu brinco com todos que vão lá, que eu atendo. Tu nunca vê um jogador que eu atendo corcunda. Sempre tu vê o jogador reto. Porque quanto mais reto, mais ar passa. O Nico Lopes era um problema desse, de jogo, né? que era como ele tinha problema respiratório, ele era o jogador que joga com a cabeça virada para baixo, alguém está segurando essa cabeça. É a musculatura. Aí estoura. Se jogar xadrez, não vai estourar. Né? Mas se usar o corpo, vai estourar. Verdade. Bom, o Cadu, com a placa, então o cara sempre, quando fizer gol, é gol de placa. É gol de placa. Bom, vamos lá. Ontem tivemos aí a última rodada, né? Antes do Clássico Grenal. E a dupla ficou no empate. O Internacional, primeiro um jogo contra o São José aqui no Beira-Rio e depois o Grêmio, né? O Grêmio com a gurizada, né? A gente tem algumas definições de equipe, mas a gente vai fazer uma especulação em relação aí às prováveis equipes de Grêmio Internacional para o Clássico. E é o que eu tenho dito. Pelo menos a gente vai ter aí uma noção, eu acho que os próprios técnicos de Grêmio Internacional, porque o Grenal é aquela história, que eu já dizia do tempo do Meneghetti, Grenal é Grenal, né? E Ibsen Pinheiro também, aquela frase que eu sempre faço questão de salientar, ou seja, Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa. Então, Grenal sempre tem uma consequência, mas, ou Cadu, positiva ou negativa, né? Pois é. É um Grenal de Campeonato Gaúcho. Ok, mas Grêmio Internacional estão aí arrumando as suas equipes. O Grêmio tem jogo decisivo na próxima quarta-feira, que é o primeiro jogo contra o Independiente del Valle, que era o time do atual técnico internacional, né? O Ramírez. Então, o Grêmio que vai ter muito mais exigido, vai ser muito mais exigido do que foi na primeira fase da pré-Libertadores da América. Mas vamos começar com o jogo do Internacional. Pelo menos também a gente vai poder ter um esboço, eu acho, das equipes de Grêmio Internacional. Claro que tem jogadores que vão chegar, tem jogadores aí que ainda não estão no time principal. O Grêmio definiu ontem e hoje oficializou, né, a contratação do Thiago Santos, que nós tínhamos dito ontem, comentamos hoje, mas hoje foi oficializada a contratação. O Grêmio pensa em outros jogadores também, o próprio Internacional está vasculhando aí a América do Sul em função de um zagueiro e também de um volante. Mas esse é o momento e a gente vai poder ter pelo menos uma noção, Cadu, um esboço. Esse Grenal, a gente falou, né, que ou arruma ou desarruma a casa.
Nesse momento, eu sinceramente, embora eu reconheço que não existe Grenal, que não vale nada, esse Grenal vale muito para ver o primeiro grande teste do Miguel Ramírez. É um Grenal onde o Grêmio está se remontando e se preparando para o jogo contra o Independiente Del Valle, mas eu não vejo um Grenal que possa desarrumar ou arrumar algo nesse momento. Talvez arrumar, mas desarrumar não. Eu acredito que independente do resultado, não vai comprometer tanto o início do trabalho do Miguel Ramírez, quanto a sequência de trabalho do Renato. Minha impressão, não vejo que isso vá acontecer. Eu vejo o Grenal como... Claro que vai depender muito do resultado, enfim, né? Mas o Ramírez vai passar a ser questionado, sim. Estreia se não ganhar um Grenal. Né? O Renato vencido, contratado do Grêmio, não foi bem, encerrou bem a temporada. Cadu? Vai ser contestado por quem? Que pressão, se o Grêmio não ganha, vai para esse jogo. Mas vai ser contestado por quem, o Miguel Ramírez? Por quem? Por quem que ele vai ser contestado? Pelo próprio torcedor, né? Tá, mas e aí? Ah, bom, mas... Se tu tem convicção, se a essa, para mim, é o divisor de águas. Se a direção tem convicção no treinador, ela não pode dar ouvidos para esse tipo de coisa. Essa é a lógica. Eu estou concordando até contigo. Mas para pontuar, isso aí não importa. Se existe convicção, por isso que existe... fica muito mais fácil arrumar o time. Não, é que assim... Empatando, não precisa nem ganhar. Mas se ele empatar... eu quero ver até onde vai a convicção. Os dois essa é a minha dúvida, eu tenho essa dúvida. Não fazer, né? Não fazer. Até onde vai essa convicção do Internacional? Será que no primeiro Grenal? Duvido. Mas mais adiante. Né? Agora eu vejo pro Grêmio eu vejo um pacote com 2 jogos. Se ele perde o Grenal e se complica contra o Independiente Del Valle, aí o Grenal compromete o Grêmio. Para o Grêmio é maior risco, mas não no Grenal, mais à frente, porque a Libertadores está logo ali. Por isso que eu gosto que também os nossos telespectadores, nossos internautas participem do programa conosco. Olha, o Thiago Duque já disse, vocês já sabem, comentaram aí, vamos comentar, sobre os jogadores do Grêmio que ficaram fora da lista, nada mais nada menos do que o Everton, o David Braz, o Vitor Ferraz e o Vanderlei. E o Vanderlei teve um contrato rescindido agora há pouco. Pois né? é. 7 e 10. Vamos lá. Vamos ver os lances do empate de ontem do Internacional, né? O Internacional mostrou mais uma vez uma característica lenta, uma lentidão muito grande que o Internacional vem tendo. Claro, o Ramírez está buscando exatamente isso, chegar aonde ele quer, mudança de mecânica de jogo, isso não acontece da noite para o dia. Mas o Internacional chegou muitas vezes ao gol e mais uma... O destaque foram os goleiros, né? Foi esse goleiro do São José... O Fábio. Né? Fábio Rampi, né? Jogou muito. Jogou muito. Foi decisivo. Ele tem jogado muito. Foi decisivo, ele foi decisivo. Naquele período que se falava em goleiro pro Grêmio, algumas pessoas pediam o Fábio Rampi. O grande problema dele, falam, é a altura. Mas ele jogando com os pés, ele é muito bom com os pés. Tanto que ele que bate pênalti, faltas também. Agora o futebol exige isso, né? Os técnicos... Eu sou do tempo que, para mim, goleiro tem que defender. Tá? O goleiro tem que defender. Agora os técnicos têm essa exigência de sair jogando. E ele, é o que eu sempre disse, que se ele tivesse 10 centímetros a mais... Ele não era nem goleiro para futebol brasileiro, era goleiro para futebol europeu, né? É isso que eu disse, ele é um jogador que sabe, um goleiro que sabe sair jogando. Uma das raras falhas dele foi essa batida. Bate pênalti, né? E ontem ele foi decisivo nesse empate aí do São José. Mas o que deu para observar aí, Caco? Algum avanço aí, mesmo com essa lentidão? É muito difícil de avaliar o Internacional, porque o Ramírez está dando uma série de oportunidades para vários jogadores. Uma sequência, né? Mas o que deu para ver nesse jogo, que com ele treinando, inclusive com o seu auxiliar, todos os jogos da nova comissão técnica, esse é o primeiro empate e o Inter, digamos assim, foi o jogo que ele mais se atrapalhou em termos de finalização. Ele até chegou perto, tudo, mas ele não foi tão bem assim. E eu vejo um divisor de águas a ausência do Dourado. O time com o Dourado funciona bem melhor. É a única convicção que eu consigo tirar. Agora, e é certo que ele vai ser titular, né? O Dourado é titular. Ele vai dar oportunidade para o Johnny ainda. O Johnny vem dos Estados Unidos ainda. Mas o Dourado é titular, vai ter que ter a sua oportunidade. O Edenilson é titular, o Patrick é titular. E aí o Yuri Alberto ou o Guerreiro, provavelmente o Yuri Alberto é titular. O resto é bem mais difícil de afirmar, né? É complicado de dar o resto do time. Ou é Praxedes ou é Maurício. A lateral direita, a princípio vai jogar o Rodinei, mas
tem o Heitor também. Pois é. Não, mas o Moisés está voltando e deve ser o titular. Se o Rodinei jogar, Caco, vai ser um indício que o Internacional quer a permanência desse jogador. Não sei, Cadu. Não, mas tu não vai para um Grenal, Caco. Não, é que tem o Sarabia depois. Tu tem a projeção que tu não vai manter. Mas é que ele quer ganhar o Grenal, eu acho. Não, ele quer ganhar o Grenal. Evidente. E tá dando a entender que ele não tá gostando do Heitor, eu posso estar enganado. Se ele não botar o Heitor, é que ele não gostou do Heitor. Não, mas ontem ontem foi bem. Essa foi uma de tantas defesas. O que eu acho é o contrário. Se ele não botar o Heitor é porque ele não quer, ele acha que não tá. Não é que ele não gostou, não tá pronto ainda. E ele prefere o Rodinei. Quando voltar o Sarabia, vai ser o Sarabia. Não, o Sarabia evidentemente mas não significa que o Rodinei vai ficar. É que hoje ele tem à disposição um jogador que, na opinião dele, tá melhor. Agora, ele escala os melhores do momento. Quanto a essa questão aí... Ele não sabe ainda bem quem são os melhores. Essa foi a primeira jogada do Palácios, né? Ele achou um passe para o Edenilson, dentro da grande área. O Edenilson tentou devolver para ele, não conseguiu. Esse aí é o lance, acho que vai passar de novo. Mas essa questão do volante aí, o Dourado... O Dourado tem sido grande destaque do Internacional, foi assim com o Abel, tem sido um jogador com a característica nesse próprio time daí, mesmo buscando um time ideal do Ramírez. Só que o Inter está mapeando o mercado sul-americano em busca de zagueiro e volante. Né? Só que não se fala nem em nomes, não tem negociações, nenhum andamento, mas essa é a intenção do Inter. Buscar, quer dizer, o Cuesta é um jogador titular absoluto. Né? Nem os goleiros, tu sabe qual é o goleiro? Né? Se fala isso, pelos repórteres, que acompanham. Nessa tua linha vai ser o Danilo Fernandes está com um problema no ombro e um problema lombar. Né? Esse menino que jogou ontem, o Daniel, se tu vai nessa linha, ele não vai colocar no Grenal. Né? Então, não sei se ele prefere o Daniel. Mas... Tem que ver o que ele prefere, a gente não sabe, não dá pra saber. Eu falei pra ti, né, Cadu? A gente não sabe exatamente a cabeça dele. O Ramírez, a gente não sabe o que ele prefere ainda. O Léo Borges jogou bem, mas a gente não sabe. Ele bota todo mundo, né? Não, e o que chama atenção é que hoje, nessa projeção para o Grenal, realmente o que deixa o torcedor talvez preocupado é justamente que não tem nenhum indício, porque não houve uma sequência de nenhuma partida para outra. Ele está dando umas 3 partidas para cada um. Por isso que eu falei, o Johnny pode ser o Rodrigo Dourado. Os goleiros foram de 2 em 2 jogos. É muito bom jogador. E os 2 jogos seriam o jogo ontem contra o São José e o Grenal para o Daniel. Outra coisa, porque ontem era outra coisa que confunde, o Maurício ontem jogou no ataque na direita também. Isso confunde. Será que ele quer usar ele ali também? Não, mas a dúvida... Começar um jogo um dia com o Maurício assim... Ele está testando tudo, mas então é difícil de afirmar. A dúvida internacional vai ser entre Praxedes e Maurício. Isso a imprensa está dizendo, não o técnico. Bom, mas vamos ver o que o Ramírez falou sobre o jogo de ontem. Yo creo que faltó el gol, porque lo intentamos, las tuvimos, llegamos y sabíamos que cuanto más tiempo pasara con este equipo, si no hacíamos el primero iba a ser muy difícil poder ganar el partido con goles de diferencia. Ellos iban a defenderse y lo sabíamos, iban a no perder, dejándonos muy pocos espacios y aún así, o sea, con pocos espacios, muy conjuntados, intentando que no llegáramos, llegamos y tuvimos muy claras, pero si no te adelantas, si no eres capaz de hacer el primero, este tipo de equipos y este tipo de partidos es complicado. Mas não tenha dúvida que isso aí o Ramírez vai encontrar quando não enfrentar time grande, né? Não que o São José não tenha a sua grandeza, não é isso, né? É times com mais potencial, com times do mesmo nível do Internacional, essas dificuldades de não encontrar espaço vai ser em torno da grande maioria dos jogos. Né? Os times medianos se posicionam dessa maneira, quando enfrentam equipes maiores, superiores, tiram espaço. Isso ele vai encontrar com frequência. Né? E se sabe as dificuldades que os times e equipes maiores têm em relação a equipes tecnicamente inferiores quando se dão de frente com uma situação como essa. Aí faltou o gol.
Se faltou o gol, faltou capacidade também do Internacional em chegar ao gol. Mas eu acho que eles acharam o espaço ontem. Eles tiveram... Não, mas ele disse ali que não. Não, mas... Bom, o que ele disse fica com ele, mas eu vi vários lances do Internacional, tanto que o goleiro foi melhor em campo. Eles tiveram espaço na cara do gol, na cara do goleiro. Criou situações. Sim. Criou situações, eu não tenho dúvida. Mas também cedeu muito espaço para o São José. O São José não fez um gol no segundo tempo porque faltou um pouquinho de qualidade técnica e até calma, porque tiveram 2 ou 3 contra-ataques que o São José foi muito bem na frente. Só que não completava as jogadas no penúltimo lance, no finalzinho, inclusive. Kelvin, o Maradona... Mas é muito desentrosamento, né? Então a minha dúvida é se ele vai colocar no ataque. Por isso que existe uma dúvida, estão especulando se joga o Caio Vidal ou o Palácios, porque o Palácios é mais jogador, tem apresentado... Eu acredito. Vidal pode vir a ser um grande jogador. Na tua linha ele vai ter o que vai de melhor, né, Caco? Ele vai com o Palácio. O Guerreiro entrou ontem. Mas o melhor, eu não estou dizendo quem é o melhor. Eu vou argumentar de novo o que eu falei, Cadu. Não é o melhor do momento também para o time. De repente o Caio Vidal pode ser melhor para o time começar jogando. Porque jogava com o Abel. Mas ele tem utilizado... O melhor pode ser manter o time do Abel. Mas ele tem utilizado... Só muda o posicionamento, é o mesmo time. É só botar o Patrick pro lado esquerdo. Mas é o Praxedes, o Patrick, é o Edenilson, é o Dourado. O Patrick na função de ontem foi muito mal. É o Rodinei e o Moisés. Veja, o time do Abel. O Patrick na função de ontem foi muito mal. Ele não foi bem. Não, ele não está indo bem. Ele não foi bem. Tá indo bem. Não tem aquela cara de chegar, de ir pro drible. Não foi bem. Agora, o Palácio é um jogador que ele veio para titular. Agora, nessa tua linha aí, então ele vai escalar o Marcos Guilherme, que ele tem escalado mais o Marcos Guilherme do que Não, mas qual é a minha linha? Eu não falei isso, Cadu. A minha linha é escalar os melhores adequados para ganhar o jogo. Então, talvez é que eu estou imaginando o que o técnico vai fazer. Né? Eu estou até careca, assim, parecido com ele, mas eu não consigo me colocar no lugar dele. Eu estou dando a minha opinião só. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu imagino que talvez o mais próximo seja a mesma coisa que tinha o Abel, porque agora é contra o Grêmio. O Abel ganhou do Grêmio com essa escalação. Então, vou botar a mesma escalação e talvez mudar um posicionamento com a minha convicção, que eu estou dizendo o Ramires, ele falando, ele pensando. Esse jogo da imaginação que é difícil de fazer, não tem como fazer muito isso. Tanto que é Rodinei e Moisés na lateral, eu acredito que vai ser isso. Agora esse debate era recorrente, né, das ideias do Miguel Ramírez. Só o Zé Gabriel é a única mudança. E eu conversei com o Lisca semana passada. Que o titular era... Mas eu não sei se não aparece o outro Ribeiro também, não dá desculpa. Bom, Lucas não Ribeiro. sei. Lucas Ribeiro. Mas vamos ver o que ele falou sobre o Grenal. Ele também ontem falou sobre o Grenal de domingo. Para el próximo partido tenemos que ver cómo recupera la gente que hoy jugó, si están preparados para jugar el próximo partido, que es muy, muy, muy cerca, y otros elementos que no jugaron hoy y que lo pueden hacer perfectamente. Entonces, yo sé de la importancia del próximo partido y a partir de ahí vamos a armar el equipo más competitivo posible para ganar el sábado. O sea, yo creo que el clásico es clásico, da igual cuándo suceda. Da igual que sea en el Gauchão, da igual que sea en el Brasileirão, da igual que sea en la Copa Brasil, que sea en Libertadores y que sea en cualquier momento de la temporada. Igual para Gremio, que viene jugando la mayoría de los partidos con la sub-20, o sea, para ellos también les cogen un momento inicial de preparación. Sabemos de la importancia para todo el mundo, para los clubes, para la torcida, para la ciudad, y con esa responsabilidad la aceptamos. Es decir, nosotros, lógicamente, no nos ponemos a escuchar el ruido exterior, ni pre-yogo ni post-yogo. Nosotros vamos a trabajar sin interferencias externas. Nosotros vamos a trabajar de puertas adentro, como siempre hacemos, analizando el rival, preparando el partido, armando el equipo más competitivo y a intentar ganar el sábado. Vamos lá para alguns pontos. Uma equipe mais competitiva. O que ele tem de melhor? Né? Não, o que ele tem de melhor. Jogadores que não atuaram ontem. Tá? Não acompanhar as questões externas. Não tem como não, né? Não tem como não. As consequências vêm.
As críticas vêm, ou os elogios vêm. Que não levar em conta a interferência interna. Não, não vai mudar a escalação porque estão corneteando que esse cara não joga claro nada. Que não. A esse é isso ponto, que ele está dizendo. A esse ponto. Mas aí, se vou levar em conta se não vem o resultado não acontece, a pressão vem. E o futebol é em cima de pressão. Cadu, só para completar que eu havia começado sobre o Lisca, eu conversei com ele nessa semana passada e a gente falou um pouquinho sobre essa questão do Miguel Ramírez e a entrada dele, a adaptação dele ao futebol brasileiro e ao internacional, o método de jogo que ele quer implementar. E o Lisca falou uma coisa que fecha muito com o que disse o Caco agora, que é aquilo, tem que analisar quando foi que o time teve êxito, de que forma ele atuava, independentemente da forma como eu quero que ele jogue. Primeiro com as peças que estão jogando. Bom, como é que o Edenilson terminou a última temporada e em alto nível? Como o Patrick terminou? Como o lateral direito, o Rodinei, o Moisés, enfim, e usar as peças as quais estavam em alta, mesmo que fosse no comando de outro treinador, para que eu não perca essa identidade de clube que o Inter construiu. Para depois implementar o formato de futebol dele para encarar as competições. E é lógico, esse jogo de sábado, o Grenal, é o principal jogo para o Miguel Ramírez, para o Inter e para o Grêmio nesse temporada. Até agora não houve um grande teste, nem para o Grêmio mesmo na pré-Libertadores, quanto para o Internacional no Campeonato Gaúcho. Agora, ele disse uma coisa que é evidente que ele tem esse conhecimento, não tem a experiência e essa vivência. Ele foi bem claro. Ele vai conhecer agora. Grenal independe de ser Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É o que eu digo, Grenal é uma competição dentro de outra competição. Nisso aí, né, ele não tem experiência. Porque a estreia é fundamental. O Cudê passou com quantos Grenais aí sem vitória? E veio aquela sequência de Grenais. Tá? E aí veio aquela cobrança, veio aquela pressão, não ganha Grenal, não ganha Grenal. Tá? O Renato é um técnico, como jogador, como técnico... Mas o confronto está mais equilibrado. PhD em clássico Grenal. Nos últimos tempos que o Inter vem de uma vitória, o Grêmio vinha ganhando há muito tempo, então o que não pode é ter uma discrepância, assim. Um ou outro atropelar, assim, golear. Não quer dizer uma goleada. Mas não precisa nem golear, mas ganhar de 1-0, mas atropelar o outro, nem reagir. Ser muito... não conseguir jogar o seu futebol. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. O Grêmio vai se impor em algum momento, até porque joga na arena, isso também pesa. Não tem essa de não ter torcida, mas em casa é diferente. Não, sempre o fator local mesmo não tendo é levado em consideração. Mas vamos fazer, aí a gente vamos fazer uma projeção, a gente está falando, e quem poderia jogar, ou quem poderá jogar, melhor dizendo. Vamos ver a gente tem aqui uma arte com a possível escalação do Internacional. Vamos botar na tela aí para a gente poder analisar aí, Caco, a possível, né? Desses jogadores estão aí, ó. O Lomba, Danilo Fernandes ou o Daniel. Bom, o Danilo Fernandes está fora em função desse problema lombar e no ombro. Vai ficar entre Danilo e Lomba. Certamente o Lomba, né? Porque é um jogador aí mais experiente e é um clássico, né? Olha a tese dos caras, estão dizendo que o Daniel é o único que não teve 2 jogos. Aí logo no Grenal ele vai fazer o segundo jogo dele. Pois é. Todos tiveram cada um 2 Mas jogos. lá no início eu não sei. Vamos lá, o Heitor, o Rodinei a gente analisou. O Rodinei, o Caco tem uma ideia, eu tenho outro, se ele vai escalar, é até jogador que vai mostrar se ficar ou não. Zé Gabriel, o Lucas Ribeiro aí, e o Zé Gabriel é o titular, tudo indica que seja. O Cuesta, né? Esse não tem o quê? Não tem o que discutir. O caso aí, aí não, o Léo Borges não vai... mas não vai, né? Mudou, é que isso aí era antes, o Léo Borges estava, mas agora está confirmado, praticamente confirmado o Moisés. O time do Internacional, e na sequência aí, o Rodrigo Dourado, o Praxedes ou o Maurício, o Caio Vidal, o Marcos Guilherme, Palácios, Guerreiro ou o Yuri Alberto. Mas a projeção internacional certamente será essa, olha. O Marcelo Lomba, o Rodinei, Zé, Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado e Denilson, e Praxedes, Caio Vidal, o Yuri Guerreiro, não acredito que ele vá começar com o Paulo Guerreiro, até porque jogou ontem, um jogador que vem aí de uma lesão que, olha, ligamento cruzado, tem jogadores, e um jogador de idade, tem jogadores jovens que encerraram a sua carreira. Um jogador que aconteceu isso quando se machucou lá foi o Valdívia, né? Que era um jovem e nunca mais voltou a ser aquele jogador. Eu acho que o time do Internacional vai ser por aí, repetindo. Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes, Caio Vidal, e Yuri Alberto e Patrick. Eu acho que saindo disso, talvez alguma novidade que outra. Né?
Eu já ia fazer, pô, não tá o Patrick, Patrick ali. não tá no estágio. É isso aí. Era para estar ali. Mas tá aqui. Tá aí o que interessa. É que é tanta possibilidade. É muito. Não tá o Moisés também, né? Mas aí a gente O Moisés foi de última hora, porque ele estava fora e depois se disse que ele estava em condições. Lembra aquelas escalações. Ele tá mais dentro do que o outro nem tá, né? Mas nessa escalação aqui, que é a escalação do Abel, Caco. Só muda a posição do Patrick. É a escalação Zé Gabriel. O único que é diferente é o Zé Gabriel, mas no sistema não muda muito, né? O que pode ser a surpresa aí, talvez, isso que a gente falou, o Palácios no lugar do Caio Vidal. Né? Porque esse é jogador de confiança dele. Esse é jogador que veio para titularidade. Sim. Ou ele pode surpreender aí, puxar daqui um pouco o Patrick. É que assim, como o Palácios ele é mais cascudo, digamos, mesmo sendo novo, ele é mais cascudo, um cara de seleção, eu tô pensando com a minha cabeça. Mas tu começa o jogo com o Caio Vidal, porque se ele não dá certo, tu tem o Palácios. O contrário, num Grenal, tu diz assim, Caio Vidal, vem resolver agora. Aí o guri vai sentir, entendeu? O Palácio não vai sentir tanto, ele recém tá chegando, para ele é mais tranquilo, né? A pressão de um Grenal. Então, por isso que talvez ele não comece. O Edson Alves também aqui, ó, o Patrick não está na escalação. Realmente aqui ele não entrou, mas o Patrick é titularíssimo. Não entrou, mas ele é tão titular que nem precisa estar na lista. Não se discute. Ó, esse aqui, ó, Patrick, Denilson, Cuesta, esses aí esses só estão fora. Não vai pelo print da TV, porque mudou muita coisa aí também. Eu colocaria o Yuri Alberto também nesses aí que são incontestáveis do momento. Mas é que aí a parceria com o Guerreiro, aí a disputa com o Guerreiro. Mas não dá para começar com o Guerreiro ainda. Dependendo dos jogadores que chegar, eu acho que ele vai montar esse time com essa... Não para esse Grenal, mas ele vai puxar o Edenilson, o Patrick, e aí vai ser um problema. E o futuro dele será... Isso não estou falando nem quando o Tyson chegar, né? Mas vai ser o Yuri Alberto, o Paulo Guerreiro e o... Aí depois quando o Tyson chegar, e o Palácio. E o Patrick sai do time daí. Então. Não, o Patrick ele recua, né? Vai pro lugar para Chedes. Não sei se vai acontecer isso. Mas vai começar a sobrar jogador, Vai começar a sobrar mais jogadores. Bom, aí não e tem o Thiago Galhardo ainda sobrando também, no time, né? também. Era goleador do Inter. Nem se cogitou. Mas aí é aquela questão, campeonatos longos, tu tem que ter um grupo forte, né? Isso falando que o Internacional, repetindo, tá vasculhando o mercado aí atrás de um zagueiro e um volante. Bom, aí a certeza, não tem dúvida nenhuma, onde você tem que levar o seu carro para fazer a revisão. Aí é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e aproveitar, né, as promoções permanentes que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. E outro serviço também ele oferece a Casa dos Pneus, né? Além da revisão do seu carro, troca de pneus, você tem aí também troca de óleo, balanceamento, geometria, tudo isso que você tem à disposição lá na Casa dos Pneus. Agora, se você está pensando aí em reformar sua casa, em construir, dar manutenção, aí material de construção é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo que você possa imaginar, que você possa precisar, além de outros serviços, né, outros produtos como luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, de maneira presencial lá com toda a equipe VIP, né, o atendimento VIP lá do Gilberto, João Carlos à sua disposição, ou pelo teleentrega, se der um problema no seu condomínio, na sua empresa, onde for, então você tem aí os telefones de teleentrega para receber aí com toda a segurança e toda a tranquilidade na sua casa. Até porque o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem diz tudo que é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Repito, é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre favorecendo, facilitando, melhor dizendo, a sua vida, né? Com os produtos que lhe oferece o Banrisul, como é o caso do Banricompras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banricompras ou Pix, né? Pix é Banrisul. Faça transferência e pagamentos instantaneamente a qualquer hora pelo Pix do Banrisul. Vamos para um rápido intervalo, mensagens dos nossos patrocinadores e voltamos depois falando do empate do Grêmio de ontem e projetando também o time para o Grenal de domingo.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Pelas redes sociais, né, pelo site, pelo YouTube, pelo Face, que você participa e mandando a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu. Né? Me siga lá para a gente falar sobre as coisas do esporte. Cadu Oliveira, Dois Toques, para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol especificamente da dupla Granal. Nossos Dois Toques de hoje com o Fabiano Brasil, Caco da Mota e o Dr. Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte. Nossos Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização residencial, mas também da sua empresa, ou o que você quiser, né? Películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços. Benjamin Constant 1315, esquina com São Pedro, da Avenida de Ipiranga 5800. Nesse momento, segurança, tranquilidade, está aí o telefone para você agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, o telefone está aí, fale com o Marcelinho, agende e deixe seu carro lá zerado. Agora, se você quer deixar o seu carro, que é um espelho, que é um brilho total, bom, é na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, né? Tá aí o endereço, o telefone, na Nilópolis, aqui em Porto Alegre, e é diariamente. Se você não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, aberto no domingo também. Então, para deixar o seu carro, que é um brilho, um espelho total. Bom, o Grêmio ficou no empate ontem, né? Apesar que nem o Renato esteve lá. Antes, o Juventude está vencendo por 1-0 o Aimoré, chegando a 12 pontos, encostando ali no G4. Né? Sim, a rodada que se completa hoje, né? Isso, está 1-0 para o Juventude. 10 minutos do segundo tempo. E o Pelotas e Esportivo também estão jogando hoje, né? 2-0 para o Esportivo. O que está surpreendendo é a campanha do São Luís e o futebol do São Luís, né? É que eu ia dizer, o futebol... Eu aposto no Juventude chegar. O futebol... Mas o São Luís acho que não vai deixar. Xuxa, meu paciente. Gostei. Olha, gol na dupla. 2 golaços. O Grêmio ontem, claro, nem o Renato estava lá, né? Nem o Renato não estava lá. Era o Alexandre Mendes, o auxiliar do Renato, que acompanhou, porque o Renato ficou aqui com o time principal, os jogadores, né, para o treinamento em termos do Grenal. Agora, o que tem jogado São Luís do Juí, olha, tem que tirar o chapéu. Vamos ver os lances do empate de ontem, né? O Grêmio que saiu vencendo, e aí depois o São Luís virou o jogo para 2-1 e o Grêmio, no segundo tempo, também acabou buscando o empate. Esse foi o gol. Primeiro lançamento. Muito parecido. Primeiro lançamento. O gol foi idêntico, né? O lançamento do Léo Pereira. Aí foi o gol, né? O Grêmio que saiu com o placar. Muito rápido, né? Rápido. Mas alguns jogadores daí que se viu ontem, né? Inclusive, que são jogadores que estão sendo acompanhados pelo Grêmio até em termos de titularidade, né? O Grêmio, essa é a política de gestão hoje do presidente Romildo. Embora o presidente Romildo já tenha mudado. Homenagem ao Ricardinho, pai do Ricardinho. Muito legal. Sim. O Xuxa. Foi um dos, né, que faleceu por Covid, o pai do Ricardinho. O reflexo imediato contra o Grêmio, desse bom momento dos meninos do Grêmio está diretamente ligado à lista do Gauchão que saiu hoje, né, onde o Everton ficou de fora, o Vitor Ferraz ficou de fora, o David Braz deve ir para o Fluminense. O Vitor Ferraz, se eu não me engano, é para o Bahia, o Ceará. Está sendo... E o Vanderlei teve o contrato rescindido agora há pouco, no início da noite. Mas o Breno é titular, que foi destaque ontem de novo. Não sei se o de primeira linha como o Grêmio, mas o Vanderlei logo arranja um clube. O Vasco queria ele, né? Não sei se chegou a concluir. O Breno ontem, novamente, né? Defesa. Olha, essa é uma defesa. Não foi antes do rebote. Ele fez uma o Vitor Ferraz olhando ali, né? Muitas vezes se fala que é a mão trocada, mas ele fez com a mão certa, que é a que está mais alta, né? Acho que da cobrança de falta, né? Ele é o novo titular. Ele é o novo titular do time do Renato, né? Ele é o novo titular do time do Renato. Mais um chute. O Elias fez uma bela estreia também, né? Também. Fora da posição dele, original. Ele é atacante de lado. O Léo Chu foi muito bem também. O Léo Chu precisava desse gol, né? Eu senti o Léo Chu e quase se pressionando. Olha o Xuxa de novo chutando. Chuta muito, né? Não, tem que o time do São Luís é um time muito... Passe, olha, exigiu muito nesse do Grêmio. Gramado, eles estão muito bem nesse gramado aí. E aí... Ele perdeu um outro gol muito parecido com esse aí.
Esse foi o gol de empate. Esse é um jogador que talvez pudesse jogar no lugar do Alisson. Ele tem que jogar pelo lado esquerdo, ele não consegue. Mas aí pode botar o Ferreirinha na direita. Bom, pelo menos ficaram igualados. Na última rodada antes do Clássico Grenal de domingo, né, o resultado foi idêntico. Só o Inter 0-0 e o do Grêmio com o São Luís Juí 2-2. A gente vai ver agora depois. Homenagem ao Tarcísio Flecha Negra. Ao Tarcísio Flecha Negra. Legal essa homenagem, achei muito bacana também. Olha essa defesa aí. Essa foi uma das grandes defesas do Breno, né? Essa foi uma das grandes defesas. Bola aérea Tá aí. Bom, vamos voltar para cá para a gente poder acompanhar, inclusive, né? Para a gente poder, inclusive, ver o que o Alexandre Mendes fala em relação aí aos dois próximos jogos, né? O Grêmio tem dois jogos importantíssimos aí. O Grenal de domingo e na sequência, na quarta-feira, o primeiro jogo contra Independiente Del Valle. E o Alexandre Mendes fala exatamente sobre esses dois próximos jogos, Grenal e Independiente Del Valle. Vamos enfrentar duas equipes extremamente difíceis, né? Tanto o Inter, é um clássico regional, como você falou, é um campeonato à parte. São equipes extremamente competitivas, difíceis de bater, né? O Inter, logicamente, com o treinador há pouco tempo, possivelmente ainda não conseguiu colocar a sua ideia de jogo. Nós podemos tentar aproveitar alguma coisa nesse sentido. E o Del Valle, uma transição rápida, com aproximação, com jogo apoiado. São jogos extremamente difíceis que a gente tem que ter muita atenção e ter uma força defensiva muito grande, porque principalmente o Del Valle é uma equipe que, dentro da sua casa, como mandante, vai nos criar muitos problemas. São dois jogos na sequência, jogos importantíssimos, principalmente o jogo da próxima quarta-feira. O Grenal por ser Grenal, né? Mas o jogo da próxima quarta-feira é jogo decisivo, e aqui se diz, são os dois jogos, o jogo da volta é aqui na Arena, mas são jogos de 180 minutos. Mas vamos, a mesma coisa que a gente fez com o Internacional, vamos fazer uma projeção aqui, né? Do possível time do Grêmio aí, para o Grenal. Vamos lá, possível escalação, o Grêmio tem à disposição aí o Breno, o Breno, o Wanderson, o Rafinha. Não, o Rafinha acho que até treinou, só deu volta ao gramado, né? Então acho que não... É que fisicamente ainda ele não tá, mas seria... O Juan, o Kahneman, o Rodrigues e o Diego Barbosa. Aí esse é o setor defensivo. O Kahneman é por dúvida, né? De lesão. Tá só na academia também. Quem deve para o jogo, que não está aí também, é o Maico, né? Aí formando com o Matheus Henriques e o Jean-Pierre, também já fora. E o Pinares, que deve ser o titular nesse Clássico Grenal. O Pinares deve... O Alisson, né? O Diego Souza e o Ferreirinha. Né? Cadê o Maico, hein? O Maico também foi que nem... Mas esse também é um daqueles titulares que tem condições também. É igual o Patrick, né? O Maico é titularíssimo. Inquestionável. Né? Faltou o que eu tinha Diego falado, Souza e Ferreira, o PP. É Que isso aí são opções, né? A gente colocou opções, não quer dizer que o Renato vai colocar isso. Claro que pessoal não. Isso aí é até para quem está em casa poder opinar, né? Essa é a ideia, né, Cadu? Quem está à disposição, né? Esses são jogadores à disposição. O PP já teve uma informação hoje do José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, que ele apurou que ele tem 8 jogos no acordo do contrato. Então, teria que ser, e parece que lendo o contrato, teriam que ser só, o Grêmio só pode usar em jogos do Brasileiro e de Libertadores. Então o Gauchão ele não vai jogar, então ele não pode jogar o Grenal. Faltou um ali que ele tá fora do Grenal. O Cadu, que é o Luiz Fernando. Né? O Luiz Fernando, que inclusive treinou, participou do último treino. Treinou e depois só o Ferreirinha que entrou no lugar do Luiz Fernando. Mas esses são os jogadores. Agora, por isso que o nosso telespectador gosta de participar sempre conosco do programa. Olha o que nos passa o Thiago Duque, né? A gente comentou que tinha falecido o pai do Ricardinho por Covid e hoje faleceu o avô do Ricardinho. Puxa, nossa. Que tragédia, né? Que coisa. Mas também por Covid? Também, informação que nos passa aqui. Porque às vezes pode ter sido um mal súbito em função do... Não sei se ele é o avô por parte de mãe ou ele é o pai do pai dele que faleceu, né? É complicado essa situação que vive aí o mundo. Bom, a gente está chegando aí em época de declaração de imposto de renda, então
final de abril, foi prorrogado, né, inclusive, mas não deixe para a última hora, né, a sua declaração do imposto de renda. Tem aí, ó, a Village, serviços contábeis, tá aí os contatos, telefone, né, para que você faça com toda a antecedência, não deixe para a última hora, faça como eu já fiz, encaminhei toda a minha documentação lá com o pessoal da Village, já com declaração pronta, sem problema nenhum, sem aquela correria de final de tempo, né? Então, faça isso e já encaminhe a sua declaração com toda a competência lá do que é a Village Serviços Contábeis. Se você tem a sua empresa também, né? Então, você pode encaminhar, inclusive, a sua contabilidade da sua empresa para a Village Serviços Contábeis. Nossos 2 toques para Sanar Farmácias. Sanar Farmácias, que é um novo jeito de cuidar. Você, inclusive, pode conferir aí todas, né, as ofertas da Farmácia Sanar pelo site www.sanarfarmacias.com.br. Vamos para um rápido intervalo. Mensagem dos nossos patrocinadores. Voltamos aí em seguidinha, dando sequência e finalizando o nosso 2 toques. Aí vamos saber quantos jogadores, vamos mostrar quantos jogadores o Dr. Cláudio Etzberg, com a sua odontologia do esporte, presta serviço aos craques da bola. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nosso 2 toques de hoje com o Fabiano Brasil, Caco da Mota e o Dr. Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte. Nosso 2 toques para a CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Participe-se, integre ao CPL, Grupo Profissional Liberal, você de qualquer profissão e atividade. Então, está aí o site para você, né, se integrar ao CPL, www.cpl.com.br. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, é o pilar do São José. São José que ontem, olha, o São José com a dupla Grenal está invicto, hein? Empatou com o Grêmio em 1-1 no Passo da Areia e com o Internacional ontem 0-0 no estádio Beira-Rio. Nossos 2 toques também para a gráfica Clique Impresso, a sua gráfica Um Clique, que pertence ao grupo Impressul. A gente fez essa projeção do Internacional e depois a gente pôde alinhar mais ou menos. O Grêmio treinou, o treino do Grêmio, tá? Hoje, olha o time, o Breno, o Wanderson, Juan, Rodrigues e Diogo Barbosa. Maicon, Matheus, Henrique e Pinares. O Alisson, o Diego Souza, primeiro o Luciano, depois o Ferreirinha. Mas o Ferreirinha, eu acho que esse deve ser o time do Grêmio aí. A não ser que tenha alguma novidade, possibilidade do Kahneman e tal, né? Mas eu acho que vai ficar por aí. Doutor Cláudio Etzberg, vamos falar um pouquinho, né, desse seu trabalho extraordinário aí que faz junto aos profissionais. Não é só para a gente da bola, né? Não é só para atleta, vamos deixar bem claro, né? De todas as modalidades esportivas, mas as pessoas também, né, os benefícios que traz a placa otimizadora e na sua vida diária, né? A gente tem alguns dos tantos. Eu não sei quantos são, Cláudio, que tu assistente. Eu acho que nem tu sabe. Eu tenho contabilizado, mas contabilidade aí? É difícil, Tem muita gente, graças a Deus. Vamos botar na tela alguns jogadores aí, enquanto tu fala, né? É assim, o meu olha aí, maior orgulho... O Mike não estava naquela lista, mas tá na do Cláudio, viu só? Olha aí, ó. Tá relacionado. Assim, a minha alegria é que, assim, atualmente, antes um jogador falava para o outro. E eu ficava, quando é que a área médica vai querer saber que a boca faz parte do corpo, né? E então, muito contente que eu tô dando... Olha aí. Eu tô dando aula. Olha, Douglas Costa, que está aí com a possibilidade de retornar aí. Por isso que eu digo, são jogadores pelo mundo afora, né? Eu tô dando aula agora para o curso de residência em medicina do esporte. Então isso é muito bacana. Olha aí, mais um aí. Olha aí. Um jogador que, por exemplo, tinha torcicolo, não saía do gol. Os membros superiores, a relação da mandíbula, o Wallace que não cabeceava. Então, assim, são vários jogadores que vão buscar benefícios para aumentar
O Mateuzinho. O Arthur. Aumentar o rendimento, aumentar a respiração. O Arthur era um jogador que respirava pela boca. O jogador que respira pela boca cansa. O Renato tirava ele aos 20 do segundo tempo. Então, são os benefícios da odontologia de esporte para prevenção de lesões em ombro. Tu estava falando do Danilo. Olha aqui, ó. A gente tem uma imagem aqui, olha aí. Então, esse jogador que veio da Rússia, não veio para fazer clareamento, ele veio da Rússia para equilibrar a mordida, para ajudar a não ter lesões no ombro e respirar pelo nariz. Então, assim, são vários atletas que vêm buscar um aprimoramento. E o que é o legal também, que os empresários começaram a usar, e os empresários agora não tem jogador que eles não me tragam. Então, que bom, né? Os grandes empresários eles têm que dar assistência. Não é só na questão financeira, né? E bons contratos, que é fundamental. Suporte, mas tem que dar assistência. É Machado, é o Rogério Brown. Então, assim, eles me levam todos os atletas, agora até eles fazem parceria comigo para fazer as avaliações, agora até o Coelhinho, o Paulo Roberto também. Então, assim, o que é o bacana? Um atleta, para qualquer pessoa, tu tem que ter um corpo equilibrado para ajudar a não ter lesões. Um atleta top, o que ele precisa? Ter o corpo completamente equilibrado e respirando bem. Sem falar aqui, que eu poderia ficar falando no programa sobre a odontologia do sono, que o atleta tem que dormir bem. É tão importante quanto a alimentação e o treinamento físico é o sono. E ninguém cuida do sono do atleta. Se o atleta ronca, se o atleta tem bruxismo, ele vai dormir mal e não vai ter um sono reparador. Não, é um contexto. Eu digo assim, o Dr. Cláudio atende jogadores profissionais do mundo todo, atende ex-atletas e aqueles que são metidos a gostar de bater uma pelotinha, como é meu caso. Não, tem dois na bancada aqui. Eu não consigo mais correr nem jogar sem a minha placa de vibrador. Não consigo. Pai, eu não consegui jogar bola ainda, futebol, por causa da pandemia com a placa. Bom, louco para ver como é que é. Mas quem não ficou com dúvidas, enfim, né? É o que eu digo sempre, é só dá uma olhada nas redes sociais do Dr. Cláudio Etzberger, né? Principalmente o Instagram, né? @Cláudio Etzberger. Agora todo mundo no Instagram. Hoje tu pode dar. Quem quiser pode também chamar no privado, mas é @Cláudio Etzberger, ETZ Berger. Então é só botar ali. Chama no privado, no direct ali, aí... Porque tem muita gente até de fora. Pô, é aqui na minha cidade, como é que eu... se eu tenho algum colega... Por exemplo, o Flamengo tem a melhor odontologia do esporte hoje, dentro do seu clube. Santos, Palmeiras. O dentista do Palmeiras é meu amigão. Por que o Flamengo tem aí, sabe, que a recuperação dos jogadores são tão rápidas? Faz parte. A hora que tu joga a tua mandíbula para um dos lados, o que acontece? O corpo tem que compensar. E aí tu força um lado e tu estoura. Então isso aí. Valeu, doutor Cláudio. Então tá, vamos repetir. Olha lá, no direct nem ele falou, é só ir lá. @Cláudio Etzberger, ETZ Berger. Berger é nome de jogador, hein? Tinha o Berger, antigo jogador, que era Berger também. Parabéns pelo trabalho aí, doutor Cláudio. Muito obrigado pela sempre presença à disposição, também. Maravilha. Caco. Valeu, Cadu. Fabiano Brasil, companheiros. Tá certo? Olha, o Fabiano Brasil sai daqui e vai para a Rádio Guaíba com o seu contraponto. 10 horas da Guaíba, agora tem contraponto. Então tá um tema bacana aí também. Bom, Guaibeiros, vamos lá. Guaibeiros e Guaibeiros. Bom, olha só, nós sempre sair daqui para o barranco, mas em razão aí dos protocolos aí agora, a gente tem o almoço no barranco, né? A gente curte as delícias do barranco, através do almoço, até às 18 horas, mas à noite a gente não fica privado, não. Tem o teleentrega, tem takeaway que você, né, curte na sua casa, com a sua família, né, com toda... O barranco e o barranquinho, são as delícias do barranco e do barranquinho. Então, os novos horários, né? De maneira presencial, de segunda a sexta-feira, das 11 às 18 horas, das 11 às 18 horas. O teleentrega de segunda a sexta, das 11 às 15, das 18 às 22. Sábados e domingos, das 11 às 22. Só que neste sábado, né, o governador, seu protocolo, abriu um excedente aí que tanto o comércio como os restaurantes irão até às 20 horas. Bom, eu me locomovo e eu vou para lá ou para qualquer lugar onde eu for com o meu Kia da São Montes, né? 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370, com aquelas sempre... né, facilidades todas, aquelas promoções, só não está de carro novo porque não quer, do Jefferson Fisternal, né, o Cerato 2.0, 24 vezes, taxa sempre zero. Sai negócio, não tem como não sair. A Sportage, Kia Rio, seminovos e agora também 2 rodas, né? Agora também 2 rodas que você tem na Avenida Ipiranga, ou seja, a
Suzuki Sun Motors, tá certo? Bom, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.